Bom, vamos lá, meus irmãos. Então, deixa eu colocar esse microfone aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, fala no chat aí que depois eu vou vendo. Pessoal, que bom, tá todo mundo aqui, né? Deixa eu fazer uma filmagem aqui, ó. Vocês vão sair todos no YouTube, ó, pra saber quem tá aqui de testemunha, né? E estamos aqui na casa do irmão Roilson hoje, né? Vamos fazer a nossa terceira aula sobre finanças. Então, assim, na primeira aula, o que que a gente fez, né? A gente tá fazendo invertido, né? A gente começou com a solução. A gente começou falando já do que Deus quer, que é pessoas que vivam em simplicidade. Depois, na segunda aula, lá na barbearia do Caio, da Irmã Dica, que foi a primeira aula de EBD numa terça-feira numa barbearia da história, né? Faltou só alguém fazendo a barba ali ao vivo. Um dia nós vamos fazer isso ainda, né? Mas a gente falou sobre duas visões deturpadas sobre o dinheiro, que é a visão da teologia da prosperidade. Eu falei bastante sobre declaração positiva, aquela coisa de você, eu vou ter, eu vou conquistar, e a gente achar que falar isso tem algum poder mágico, né? Se você não estava nessa aula, você pode assistir no YouTube, mas só depois de hoje, porque eu não coloquei ainda, né? Mas eu vou colocar, você vai ver. E hoje nós vamos entrar no que. Ah, outra visão deturpada é a visão da teologia da libertação, né? Que ela enfatiza muito o pobre, uma revolução, que é o foco principal, que Deus tem uma preferência pelo pobre. E apesar de Deus cuidar muito do pobre, Deus não tem preferência pelo pobre. Deus tem preferência por pessoas, né? Pobre, rico, Deus ele quer que o rico divida o que ele tem. Deus ele quer que o pobre não seja tão pobre. Ele quer, que é o título desse livro que nós estamos usando como base, que vivamos é, nem pobreza nem riqueza. E por que que e a gente tem que lembrar, bom, quero falar isso aqui no começo antes da gente entrar na aula, sobre pobreza e riqueza, porque às vezes a pessoa acha que pobreza é uma coisa que não é, e riqueza é uma coisa que não é. Por exemplo, tem algum pobre aqui entre nós? Não. O que seria um pobre, segundo a Bíblia? Vou dar uma dica. Mateus 6. Mateus 6 coloca um mínimo que todo mundo deve ter. Vocês lembram qual que é esse mínimo? Comida, vestir, comer e morar. Coisas básicas. Mas enfim, às vezes você tem uma roupa velha, mas ela tá te vestindo. Você tem uma casa velha, não é uma casa tão linda assim igual a do Royals, mas é uma casa, um teto, um chuveiro. Às vezes é aquele chuveiro, aquela duchinha Corona ali, aquela mais. Então, é, só pra gente definir o que que é pobre. Pobre é aquele cara que não tem o básico. Então, se você tá aqui, você já não é pobre. E você viu isso num grupo do WhatsApp, então você tem um celular. Então você já não, eu não conheço, acho que ninguém da nossa igreja que seja pobre. Pobre, pobre, pobre. E quando a gente fala, claro, tem pessoas que passam necessidade. Uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu estou falando pobreza extrema. E se alguém está assim, por favor, precisa falar e falar assim, ó, gente, essa semana eu tenho que comer. Acabou aqui minha carne, acabou não sei o quê. Então, pra gente se ajudar. E quando fala nem pobreza e nem riqueza, o rico também a gente precisa definir. Porque às vezes a gente acha, a gente chega numa casa bonita assim, igual a do Rio, e fala assim, cara, o é rico, é milionário. Quando a gente está falando em riqueza, estamos falando em acúmulo de bens acima, assim, muito rico mesmo, tá? Então, quando a gente fala que Deus, ele quer alguém na medida, né? É aquela pessoa que tem muito mais do que precisava e aquela pessoa que tem muito menos. Então não é o cara, o cara tem o carro do ano, não, não, vende e compra um mais velho. Não, o cara tem, não é esse tipo de riqueza que a gente está falando. Nós estamos falando de pessoas que têm um acúmulo gigantesco de bens, né? E eu também vou falar que muitas vezes, né,
Deixa eu até entrar nesse assunto. O que acontece? Existem três condições de qualquer assunto que a gente fale. Existe aquilo que Deus quer, existe aquilo que Deus permite e existe aquilo que Deus abomina. Vou dar um exemplo. Sobre casamento. O que que Deus quer na Bíblia sobre casamento? O que que Deus quer? Quem sabe o que Deus quer sobre casamento? Deus quer que você case. Quantas vezes? Uma. Isso é o que Deus quer. O que que Deus permite? A gente já conversou aqui em outras aulas. O divórcio. Por N situações, Deus permite o divórcio. O que que Deus odeia? Adultério. Existe o que Deus quer, que a pessoa case uma só vez, só que o mundo é um mundo que não é um mundo de Gênesis 1 e 2, é um mundo de Gênesis 3 para frente, o pecado existe, existem milhões de situações que podem acontecer, existe violência, existe abuso, existe traição, existe centenas de coisas. Então, Deus permite, mas não é que Deus quer, mas ele permite. E existe coisa que Deus nem permite, que Deus abomina, que é adultério, que é, enfim, outras coisas relacionadas a pecados no casamento. Sobre dinheiro, a mesma coisa. O que que Deus quer? Falamos na primeira aula. Simplicidade, tá? O que que Deus odeia? Pobreza extrema, tá? E um acúmulo, e não é um acúmulo só por acúmulo, mas um acúmulo abusivo, que abusa do pobre. O que que Deus odeia? Dinheiro ilícito. O que que Deus odeia? Dinheiro à custa do sofrimento do próximo, tá? E o que que Deus permite? E esse é um ponto que eu queria entrar. Que algumas pessoas no mundo tenham bastante riqueza e que essa riqueza ajude outras pessoas. É pecado ser rico? Não. Muitas vezes Deus vai permitir que algumas pessoas sejam ricas e que essa riqueza seja usada para o reino dele. O que que Deus quer? Qual que era o plano original de Deus? Que um tivesse muito e outro tivesse pouco? Mas nada, não. Que todo mundo tivesse o suficiente para viver. Mas como nós não estamos no mundo de Gênesis 1 e 2, nós estamos no mundo caído, algumas pessoas vão enriquecer muito mais, outras não vão enriquecer nada. E o que que faz? Essas pessoas que enriquecem muito mais, Deus ele permite para que ela possa fazer o quê? Abençoar outras pessoas. Tá, PH? Então, eu posso querer ser rico? Aí é um problema. Porque 1 Timóteo fala que na ânsia de você querer ser rico, você acaba às vezes caindo em tentação. A gente leu nesse texto, né, um tempo atrás. Você acaba caindo em tentação. Mas pode acontecer de você ficar rico? Pode. E aí o que que você faz? Aí você divide abençoando outras pessoas. Você fala assim, poxa, eu tô ganhando um pouco mais. Então, quando você começa a ganhar um pouco mais, tem que pensar, será que esse pouco mais que eu tô ganhando é para mim? Ou esse pouco mais que eu tô ganhando é para ajudar alguém? A minha empresa lá tá tendo muito sucesso. Será que isso é para eu acumular mais, comprar um carro novo? Ou será que é para eu comprar um carro pro meu irmão? Será que é para eu fazer mais um curso? Ou será que é para eu fazer pagar um curso pro meu irmão? Será que é para eu comprar um celular novo? Ou será que é para comprar um irmão que tem um Galaxy Pocket 2009, terceiro dono, tela trincada, esquenta quando fala? Então, vocês entenderam essa coisa do que Deus quer, o que Deus odeia, o que Deus permite? Tá? Isso é muito importante, porque senão às vezes você pode ouvir essa aula e falar assim: ah, PH odeia os ricos, ele é socialista, ninguém pode ser rico. Não, muito pelo contrário. PH, você quer ser rico? Não, não mesmo. Mas se acontecer, eu creio que é uma coisa que Deus permitiu para que eu pudesse fazer algo, tá? Entenderam essa parte? Fechou? Então vamos lá. O que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos entrar na Bíblia, né? No Antigo Testamento, para a gente ver os bens materiais. Então a gente vai começar no Antigo Testamento. Hoje a gente não vai conseguir avançar muito no Antigo Testamento. Provavelmente vai ficar umas 2 ou 3 aulas só no Antigo Testamento para ver o que a Bíblia diz sobre os bens materiais.
Daí nós vamos para o período intertestamentário, né? O período ali de Malaquias e Mateus, né? 400 anos aproximadamente. Depois nós vamos para o Novo Testamento e acabou a matéria. Nós vamos ter bastante coisa para a gente caminhar. Então é Provérbios 30, do 8 ao 9. Desliga aí o reverb. Diz assim: Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. Tipo assim, o cara é muito rico e fala, eu preciso mais, né? Ou que empobrecido eu venha furtar e profane o nome de Deus. Então, é Provérbios 30, 8 e 9. E é onde vem o nome desse livro, né? Nem pobreza, nem riqueza. Então, é isso. Vamos lá? Vamos para os slides aqui. O que acontece? Vamos começar do começo. Gênesis, o que que diz? Quando a gente fala sobre a Bíblia, né, as divisões da Bíblia, existe um- meio que um consenso entre judeus e cristãos que o período de Gênesis 1 a Êxodo 19 é meio que o começo da história, porque fala da criação até o recebimento da lei. Então, vocês leram Êxodo lá, leram Gênesis, vocês sabem que a criação é Gênesis 1 e lá Êxodo 19, né, é até onde chega a lei. A lei chega ali em Êxodo 20, os 10 mandamentos e tudo mais. E a gente divide Gênesis 1 a Êxodo 19 em três partes. Gênesis 1 a 11, a criação, que é o período antes de Abraão, tem Torre de Babel, Arca de Noé, todas aquelas histórias antes de Abraão. Do Gênesis 12 ao 50 é os patriarcas, história de Abraão, Isaac, Jacó e José. E Êxodo 1 a 19, a saída do Egito até o recebimento da lei, tá? Então a gente vai começar com esse período de Gênesis 1 a 11. O que que a Bíblia diz sobre dinheiro quando a gente fala em Gênesis 1 a 11, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar sobre dinheiro quando fala de Gênesis 1 a 11 é que tudo que Deus fez era bom. Lembra quando você lia Gênesis, ele falava toda hora, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Cada dia da criação, Deus viu que era bom, e no último dia ele fala, e Deus viu que era muito bom, né? Então, toda a criação muito boa, muito perfeita. Então, é uma ênfase diferente de outras religiões, principalmente depois da, da religião grega, né? Da religião da Grécia, que acreditava que a carne, o material, era uma coisa ruim e as coisas espirituais, o céu era coisa boa. Não, na visão cristã, as coisas terrenas também são boas. Então Deus criou tudo muito bom. Então toda a riqueza que saía da terra, toda não tinha esse conceito de dinheiro monetário, mas a riqueza da terra, o ouro, a prata, tudo era muito bom. Não tinha problema de ganância, de você ter mais, ter menos, porque não tinha pecado. Então era tudo, a própria irrigação vinha do solo, então tudo funcionava perfeito. Você plantava, nascia, não tinha ervas daninhas, não tinha nada, era tudo perfeito, né? Deus criou um mundo muito bom e cria o homem para administrar as riquezas do mundo. Então o homem, o homem, quando eu digo homem e a mulher, eles passam a ser o quê? Os mordomos da riqueza que Deus criou. Deus criou um mundo bom, perfeito, e aí o homem ele começa a cuidar do mundo, começa a cultivar e guardar. Lembra dos três mandamentos de Gênesis 1 e 2? Multiplicar, cultivar e guardar. Coisas que o homem e a mulher têm que fazer juntos, né, na criação. Uma vez que o homem é criado à imagem de Deus, ele é o rei sobre a natureza. Ele governa o mundo, então todas as riquezas, tudo aquilo. Existe, né, uma frase, né, que os coaches falam muito, é que nós somos donos da riqueza, então nós temos que conquistar a riqueza, temos que tocar a riqueza. Se eles estivessem falando em Gênesis 1 e 2, eu concordaria com eles, né? Mas como passou um tempinho já, então, mas naquela época, sim, o homem era o dono e administrador de todas as riquezas que Deus tinha. Deus colocou na mão do homem para ele cuidar.
Obviamente, como não tinha pecado, isso não abria, não tinha espaço para exploração, para coisas do tipo, tá? Então, Gênesis 1 e 2, riquezas, tudo na mão do homem e da mulher, para eles cuidar, cultivar, guardar, usufruir, curtir, né? Imagine como seria o mundo sem o pecado. Ninguém, não existia pobreza, não existia ninguém morrendo de fome, tudo era de todos na medida correta, não é na medida igualitária, mas na medida em que cada um precisa, né? Tem uma família de 10 filhos e uma família de um filho, você não pode ser igualitário. Não pode pegar, eu tenho R$ 1.000, eu vou dividir para uma família, para um casal e uma família que tem 10 filhos. Se você for igualitário, o casal vai sobrar mais. Então você tem que. O que Deus quer é uma porção que você precisa. A gente vai ver que o Antigo Testamento vai mostrar muito isso. Não é dividir em partes iguais, mas é quanto que você precisa. Igual, imagina, chega uma pizza aqui gigante, né? Aí o Felipão vai e já pega 10 pedaços para ele, o tamanho da criança. Daí os outros 10 para a gente dividir. Aí ele falou: não, 10 para mim, 10 para vocês. Mas isso não é justo, porque ele precisava, né? Só de 8, né? Brincadeira. Só de 8 pedacinhos, né, Felipe? Então, no disso, né, viu? Então, meus irmãos, esse era o mundo sem pecado, mas a gente sabe que Gênesis 3 acontece a queda, o pecado entra na humanidade, já começa Gênesis 4, né? Abel é morto por Caim, Gênesis 6, o dilúvio, a criação é destruída por causa do pecado, renovada, né? Tudo aquilo, e tudo aquilo que era bênção, que são as riquezas, vamos pensar, dinheiro, não tinha moeda naquela época, mas imagine que existisse o dinheiro, tudo que seria bênção naquela época em relação a dinheiro, riquezas, bens materiais, acaba virando um problema. Agora a gente acaba tendo que conviver uns com mais, uns com menos. Os que têm mais, às vezes, querendo ter mais e tirando daqueles que têm menos. A gente vê muito isso no nosso governo brasileiro. Então você olha lá as autoridades, na maioria, a grande maioria, corruptas, com muito dinheiro e ainda sugando daqueles que já têm pouco, né? Uma coisa muito comum por conta do pecado. Não era para ser assim, mas acontece, tá? Mas a gente vai caminhando o quê? O caminho da redenção. Como que Deus começa a redimir o povo, então? Né? Desde Gênesis 3 ele já começa a redimir com a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então a gente vai estar caminhando para esse lugar. Gênesis, agora a gente chega na segunda parte da divisão, né? Que é Gênesis 12 ao 50, que é quando fala de Abraão. Então Deus escolhe um cara chamado Abraão e fala assim: Abraão, de você vai surgir uma nação, né? Com o nome mais lindo que existe, né? Que é Israel, o nome do meu filho. Uma nação, e essa nação vai abençoar todas as nações da terra. Então começa com Abraão, e olha a promessa que ele dá para Abraão. Diz assim, Gênesis 12, 2: Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, em Abraão, aqueles que crerem na mesma coisa que Abraão crer, na mesma fé que Abraão tem, vão ser abençoados, todas as nações da terra. Não é só os judeus. Os judeus é o começo de tudo. Mas a partir deles, todas as nações seriam abençoadas. Tá bom? Até o Brasil. Até nós. Chegou até aqui no Afonso Pena, a bênção. Pensa como o negócio é bom, né? Alguém que vai ver esse vídeo no YouTube vai falar, meu, onde que é Afonso Pena, né? E chegou até nós. Então, através da fé de um homem. E o que que Abraão creu? Você sabe o que Abraão cria? Se ele foi salvo, só tem uma maneira de ser salvo. Como é que é? Crendo, mas crendo no quê? Qual promessa?
Como que eu faço para ser salvo, irmãos? Vamos lá. Preciso crer. Crer no quê? Em Jesus. Oi, vocês me assustaram agora, hein? O que que vocês creem? O que que vocês creem? Abraão creu em Jesus? Sim ou não? Ele creu na promessa de Gênesis 3, que fala assim: o descendente da mulher vai esmagar. A diferença de Abraão para nós é que Abraão creu numa coisa que viria. E nós cremos em algo que já aconteceu. Toda a salvação, meus irmãos, é pela fé. Antigo Testamento. Os que estavam antes de Jesus criam que ele ia vir um dia. Os que estavam andando com Jesus criam que o filho do Zé e da Maria, e não é o da música, tá? É o Zé e a Maria da. Cria que o Zé e a Maria, filho do Zé e da Maria, era o Messias. Então os que estavam lá atrás criam que ele ia vir. Os que estavam andando com ele cria que ele era o Cristo. E a gente que está depois crê que ele morreu lá atrás. E aí a gente tem um plus, né? Crê que ele veio e crê que ele vai voltar, né? São uma dupla crença. Então Abraão, Isaac e Jacó e os patriarcas, né? José e os seus irmãos, eles criam e através deles uma nação ia ser levantada e essa nação abençoaria todas as nações da terra. E Abraão ficou muito rico. Não só Abraão, mas Isaac e Jacó, vocês que estão craque em Gênesis. Gênesis é sempre o livro mais lido, né? Porque os caras começam o ano, vou ler a Bíblia toda. Gênesis, meu, não, Gênesis, o cara, todo mundo é especialista em Gênesis. Gênesis e Êxodo, aí chega em Levítico, o cara já, né, Números, Deuteronômio, daí você olha em Deuteronômio e fala assim, pô, mas tá repetindo tudo. Mas a própria palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Deuteronômio é uma repetição. Então, já que vocês estão especialistas em Gênesis, vocês sabem que Abraão, Isaac e Jacó foram muito ricos. E, e olha o que acontece. Abraão, Isaac e Jacó, por serem muito ricos, as pessoas às vezes gostam de usar eles como exemplo e falar assim: olha como Abraão era rico, prosperava, em riqueza e bens materiais, tá? E aqui fica um alerta. Atenção, eu vou ler aqui o que o Bloomberg diz. Ele diz o seguinte: a riqueza dos patriarcas deve ser entendida dentro do seu contexto da aliança. Lembre-se, leitura sempre dentro do contexto. Essa riqueza está diretamente ligada ao plano de Deus para dar a seu povo uma terra especial. Na era cristã, que é a nossa era, em que os cristãos não vivem numa terra prometida, devemos tomar cuidado para não presumir que a riqueza necessariamente ou frequentemente representa a bênção de Deus. Ou seja, o Brasil, irmãos, é uma terra prometida, sim ou não? Sim ou não? Não. Só existiu uma terra prometida, Israel. Só que de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, todos os países da terra, todas as nações, etnias são abençoadas, né? Por conta de Israel, e não pela nação de Israel, mas pela fé que veio de Israel. Porque de Israel veio o Messias, todo mundo creu no Messias, todo aquele que crê no Messias é abençoado. Então, às vezes a pessoa faz uma leitura e olha assim: então Abraão foi abençoado, né? E com muito dinheiro, então eu também vou ser com muito dinheiro. Só que nem sempre dinheiro é bênção. Para algumas pessoas, a pior coisa que pode acontecer é ela ficar rica, né? Como é que nós vamos saber? Só ficando. Às vezes você não vai ficar, às vezes Deus está te livrando de algo, né? Então, e volto a afirmar, né? O próprio Jesus fala que é muito difícil um rico ser salvo. Então, não quero correr o risco, né? Então, na era cristã, o dinheiro nem sempre é bênção. Às vezes é, às vezes não, né? Então, nós não podemos pegar essa promessa que foi para Abraão e achar que é para nós. Porque Abraão, ele tinha que ficar muito rico, porque a nação de Israel tinha que ficar muito rica. Por quê? Olha só, como que era o modelo do Oriente Próximo? Era assim, é, existia várias divindades.
o Deus da terra, o Deus do sol, o Deus da colheita, e todo mundo adorava esses deuses. E eles faziam várias coisas, e tudo que eles faziam era para receber algo. Lembra que eu falei na última aula que quando a gente faz isso, a gente se torna parecido com os pagãos, né? Não, vou fazer uma coisinha aqui para mover a mão de Deus, vou fazer umas 7 portas da promessa aqui para que Deus me abençoe. Isso quem faz são os pagãos. Então, o que que a gente que o pessoal fazia? Então eles adoravam essas divindades, faziam sacrifícios, faziam para poder receber algo. E aí aparece um Deus, o Deus verdadeiro, né? O Yahvé, Jeová, Javé. Esse Deus aparece e com ele é diferente. Ele abençoa pela obediência aos mandamentos. Então ele fala assim, ó, quando vocês obedecerem meus mandamentos, vocês serão abençoados. Vai chover no tempo certo, as mulheres vão ficar grávidas, tudo de bom vai acontecer no arraial. Quando vocês obedecerem isso, então ele vai mostrando que com as bênçãos materiais, ele provava que ele era o Deus verdadeiro. Só que isso era para Israel naquela época. Hoje já não é assim. Se não Jesus, porque se Jesus não foi rico, então Jesus não foi abençoado. Não pode olhar com essa visão. Paulo, Pedro, toda a galera ali simples. Então, eles vão dizer que eles não. Só que na época que nós estamos lendo agora, que é do Antigo Testamento, era assim. Então, vocês tinham muita riqueza, muito boi, era porque você estava obedecendo a Deus. Então, olha o perigo de você fazer uma leitura do Antigo Testamento e aplicar para os dias de hoje. Porque daí você começa a obedecer, obedecer e não fica rico nunca. Você fala, ué, tô pecando, alguma coisa está acontecendo. Só que lá naquela época era assim. Obedece, tô rico. Desobedece, tô pobre. Era literalmente assim. O cara obedecia, chovia, plantação, e não sei o quê, e as 5 mulheres dos caras ficavam grávidas ao mesmo tempo, aleluia, glória a Deus. Aí o cara desobedecia, era a mulher que pedia bebê, era, enfim, parava de chover, daí ele, meu, tô fazendo alguma coisa errada. Só que não tragam essa cabeça para os dias de hoje, tá? Então, cuidado para não interpretar o texto fora do timing correto. Então, outro ponto importante dos patriarcas é que eles eram doadores. Você lembra da história de Abraão e Ló? Abraão começa a enriquecer e Ló também. Daí os pastores começam a brigar. A gente é especialista em Gênesis, só que a gente fala de Gênesis, fala com nós, né? E eles começam a brigar, começam a brigar, começam a brigar. E aí, o que que Abraão faz? Ló, escolhe você. Porque eu sou abençoado. Se eu ficar no deserto, e aí Ló, justamente ele faz isso, né? Ele olha lá para Sodoma e Gomorra, ele olha para um lugar bonitão, tal, tipo Balneário Camboriú da época, assim, ele fala, não, é lá que eu vou para lá, né? E aí, e Abraão continua sendo abençoado. Então Abraão tinha essa coisa de doar. Você lembra quando ele ganha dos reis lá de Sodoma, dos 5 reis que se juntam, ele ganha aquela guerra, e aí ele dá o dízimo para Melquisedeque. Então ele acabou de ganhar, ele já quer dar o dízimo, antes de ter a lei do dízimo, ele já está dando o dízimo, e, e ele não aceita mais riqueza, porque os reis de Sodoma falam assim, ó, já que você, o rei, né, que estava com ele, já que você ganhou, tal, vamos, quer os despojos, quer repartir, ele fala não. Então aí já tem um princípio, né? Ele era muito doador, só que ele também não queria demais. Ele falou, não, não quero os despojos, eu quero só o que eu tenho, só o que eu preciso. Então a gente já começa a ver algum princípio ali no Antigo Testamento. Então Jacó também era um cara doador, lembra quando ele tá com medo do seu irmão, ele começa a mandar um monte de presentes, um monte de coisa. Então eles tinham essa, cheirinho de café tá bom aqui, o negócio tá. E José nem se fala, né? José, onde ele metia a mão, ficava rico. Era na cadeia, era o cara mais abençoado que tinha. Inclusive José, através de José, todas as nações da época foram abençoadas. Por quê? Porque José evita, né, através do sonho dele, da intimidade que ele tem com Deus, ele evita uma fome, uma seca, e através dele as pessoas podem ir lá comprar as coisas por causa da estratégia que ele fez. Lembra da promessa para Abraão? Através de vocês, todas as nações foram abençoadas. Então ali já foi um spoiler, né? Um protótipo. Olha, através desse cara, vocês estão sendo abençoados, tá? E Êxodo 1:19. O que acontece em Êxodo 1:19? Então, acabamos Gênesis, entramos em Êxodo. É a história de quem? Quem que é o personagem principal de Êxodo? Moisés. Passa alguns séculos, né? Faraó.
Tá, mas vamos parar um pouquinho aqui. Vocês entenderam, então, o que é o dinheiro em Gênesis? Vamos recapitular. Gênesis 1 a 11. Pecado, antes de entrar o pecado, tudo é bom. O homem tem que administrar. Entra o pecado, começa a ter problema com tudo, inclusive com dinheiro, com posses. Entra os patriarcas, eles são muito abençoados financeiramente, mas para quê? Para que eles possam abençoar outras nações e para que todo mundo olhe para a nação de Israel e fale assim, ó, esse é o verdadeiro Deus, porque ele não deixa faltar nada para o seu povo. Então, basicamente, o dinheiro até Gênesis é assim que funciona. Mostra a bênção de Deus no seu povo. Agora, Êxodo 1 a 19 é o período que existe uma guerra de deuses ali, né? Que é Faraó contra o Deus verdadeiro. Lembra que Faraó ele é como se fosse um deus para aquele povo. Então, não é uma simples guerra entre o homem, o Faraó, contra Deus. Não. É um embate mitológico ali, assim. Tanto que os caras fazem feitiços de lá, ele, né? Abraão não. Moisés joga a serpente, os caras têm serpente também. Moisés transforma o rio em sangue, os caras fazem também. E a Bíblia não fala que é truque. A Bíblia fala que acontece. Então é uma batalha de feitiçaria, um negócio pesado. Só que sempre o nosso lado ganha, né? Graças a Deus. Então, você quer mais fazer uma pergunta? Amém. Tem riqueza do lado de lá, né? Riqueza do Egito. Então, agora, o que acontece? O faraó, ele passa aquela história de José, né? José morre. O faraó não sabe mais quem é José, não tem mais, passa alguns séculos. Ele não conhece, então ele coloca muito trabalho, ele vê que o povo está crescendo, o povo está crescendo de hebreus aí, né? Estão tendo filho adoidado. E aí o que acontece? O tema do livro de Êxodo basicamente é a libertação do povo. E não é só uma libertação espiritual, é uma libertação física, porque aquele povo é um povo que está sendo escravizado, é um povo pobre, né? Eles estão enriquecendo a Faraó, né? E ficando pobre ao mesmo tempo, estão sofrendo. O Faraó aumenta a carga de trabalho deles, fala, não, vão trabalhar mais, porque daí eles cansam e não vão ficar tendo tanto filho assim, né? E aí vão parar de crescer. Então, esse tema de libertação de Êxodo, eles precisam de uma libertação espiritual, porque eles precisam sair de lá para poder adorar o Deus verdadeiro, que não tem como adorar naquele ambiente, só que também uma libertação física. Eles precisam sair da escravidão, né? E aí o autor ele diz uma coisa interessante, porque às vezes o pessoal da teologia da libertação, que a gente falou aula passada, eles pegam esse texto de escravidão no Egito e falam assim, ó, tá vendo como a gente precisa de libertação, os pobres precisam, né, se libertar. E o Bloomberg diz o seguinte, ao contrário da expectativa da teologia da libertação, o povo de Israel não fica e se revolta, mas sai em direção a uma nova terra para a qual Deus chamou. Então o povo de Israel, ele não pega em armas e fala assim, vamos fazer a revolução, vamos derrubar Faraó, até porque nem tinha esse pensamento, eles eram escravos, eles não tinham noção que poderiam fazer isso. Só que eles têm a direção de, cara, vamos sair daqui dessa escravidão e vamos adorar a Deus numa terra que ele preparou. Então, Êxodo 13 introduz a consagração do primogênito. Lembra que nós estamos falando sobre dinheiro, sobre coisas valorosas. E aí já tem uma coisa muito importante. Olha só, Êxodo 13 diz o seguinte: todo primogênito do povo de Israel tem que ser consagrado a Deus. Lembra quando você foi ler Êxodo lá e tinha ali assim, ó, o primeiro boi, a primeira plantação, o primeiro filho, tudo tem que ser consagrado, não no sentido de ser sacrificado, obviamente, né? Mas, no caso, o filho, mas ele é consagrado ao Senhor, ao trabalho do Senhor, ele é diferenciado. Então aí você já tem o quê? Um princípio muito importante, que o mais valioso é para Deus. O primeiro é para o Senhor, né? A primícia, exato, boa. A primícia é do Senhor. Então, já no Antigo Testamento, no comecinho ali, ó, Êxodo, a gente já tem um princípio importante.
O primeiro é do Senhor. Ah, ganhei o meu salário, né? Primeira coisa que tem que fazer é separar o do Senhor. Isso é desde Êxodo 13, né? Então, é uma coisa assim que eu gosto de fazer por dois motivos, para não esquecer e para manter esse princípio de primeiro. É toda vez que eu ganho porque como eu trabalho com elétrico, então às vezes eu faço um serviço aqui, ganho cinquentão, faço isso, então eu sempre pego e tiro a primícia do Senhor. Entendeu? Não é questão do valor, é questão do princípio. É questão da tipo assim, cara, se você não faz com um, você não vai fazer com 1.000, com 2.000, com 50.000, né? Ah, quando eu ganhar 50.000, aí eu vou dar o. Você não dá com menos, meu irmão. Muito menos com mais. Pode falar aqui que tem. Nós estamos só em Gênesis, Êxodo 13, hein? Nós temos que chegar no Apocalipse. Mas não hoje, não hoje, calma. Calma, torcedores, calma. Olha uma coisa interessante que acontece em Êxodo também. Uma coisa que eu não falei aqui é que não podemos reter e fazer o que quisermos com todos os bons dons que Deus nos dá, todas as boas dádivas, as boas riquezas. Quando a Bíblia fala sobre a primeira, ela está falando o seguinte: nem tudo que é teu é teu. Nem tudo que está com você é teu. Na verdade, nada que está com a gente é nosso. Essa casa aqui, o Roilson é o administrador. Mas o que é o dono dessa casa, verdadeiro? É Deus. Nem a tua vida é tua, meu irmão. Imagina a tua casa, o teu carro, teu computador, né? Esse carregador agora já é nosso, já não é mais. Então, tudo é do Senhor. A gente só é administrador do negócio. Então, aquela coisa de, ai, mas é meu, não, meu. é, Nem o teu corpo, é tudo é de Deus. Tudo é de Deus, tá? Então, é esse princípio que o Senhor já coloca já em Êxodo ali, olha, o primeiro filho é meu, ou seja, aquilo que é de mais importante. Então, acontece uma coisa interessante também em Êxodo. Quando os egípcios dão as suas riquezas para o povo de Deus. Lembra quando o povo de Deus está saindo e o povo de Deus dá um rapa? Ele pega ali colar de ouro, os egípcios começam a dar dinheiro. Fala, meu, sai daqui, pelo amor de Deus, e ainda vou dar dinheiro para vocês porque eu não aguento essas pragas. Não eles, né? As pragas do Egito. Eu não aguento essas pragas aqui. Então, nem que eu pague, eu tô pagando para vocês ir embora daqui. Porque eles tinham acabado de perder quem? Os primogênitos. Clima de morte, tristeza. Imagine, irmãos, o tanto de pessoas no Egito, tanto de morte de criança, de jovem. Então, o povo de Deus sai bonado, sai carregado de ouro, prata, sai cheio da grana. Para que era essa riqueza? Parte dela era para a construção do tabernáculo. Lembra quando a gente chega no tabernáculo, aquela parte que você vai ler e você fala, oh, meu Deus, tudo é de ouro, meu irmão. Argola de ouro, peitoral de ouro, não sei o que de ouro, cobre de ouro, arca de ouro, castiçal, ouro, prata, pedra preciosa, a roupa do sacerdote, meu, os cara acham que hoje ostenta alguma coisa. Era, né, 12 pedras ali das mais preciosas, tudo ouro, tudo linho fino. Da onde que veio isso aí? Veio do Egito. Eles receberam doação, veio de doação. Então, a riqueza teve um propósito ali. Qual que era o propósito? Construção de algo ao Senhor. Só que também essa riqueza trouxe problema para eles. Por quê? Moisés sobe o Monte Sinai. O que eles fazem lá embaixo com o ouro que está lá também? Só passar ali na churrascaria ali, boi dourado, né? Eu sempre passo ali e falo, ó, o povo idólatra aqui, construiu um boi dourado aqui. Bezerro de ouro. Mas é bom ali, é bom. Mas é bom comer ali. Então, o que acontece? A mesma riqueza que construiu a Arca da Aliança, ouro é ouro. Mesmo o ouro dos egípcios que construiu a Arca da Aliança, construiu um bezerro, né? Um bezerro de ouro. Imagine a cena, meus irmãos. Isso aqui. Ainda bem que a gente não é idólatra igual eles, assim, né? Vamos fingir que não, né? Mas olha que maluco.
Moisés está no monte. As pessoas estão vendo uma nuvem, elas estão ouvindo Deus falar, elas estão vendo trovão, elas estão vendo o monte chacoalhar e fala assim: vamos fazer um bezerro de ouro para nós adorar? Ainda bem que a gente não faz isso, né, meus irmãos? Imagine, né? Imagine se não, né? Não fazemos é pouco. João Calvino fala que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Até as coisas boas. Eu falei no grupo essa semana para vocês, né? Confessei um pecado ali, que eu tive muito trabalho e o trabalho acaba às vezes virando um ídolo para você. Não, porque eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro. Ou seja, aquilo que Deus te deu bom, às vezes se você sustentar a tua família, abençoar outros irmãos, você acaba transformando num bezerro de ouro, né? Então, o povo ele faz isso. O mesmo ouro que constrói a Arca da Aliança é o ouro que constrói o bezerro de ouro. Então, o problema do coração, né? Êxodo mostra que a provisão para o povo de Deus também era diária. Olha que interessante que Êxodo mostra. Então, ele mostra que eles tinham muita riqueza que receberam do Egito. Essa riqueza foi usada para algo bom, que era o tabernáculo e tudo mais. Só que essa riqueza foi usada também para algo ruim, né? Deixa eu mudar aqui o fone. Foi usado também para algo ruim, que era o bezerro de ouro. E tem um princípio muito, muito, muito importante em Êxodo, que é o princípio do maná. Irmãos, o maná era mensal, anual, semanal, semestral. Como que era o maná? Diário. Quem já trabalhou recebendo na diária aí? Quem já trabalhou recebendo na diária? Quem trabalha até hoje recebendo, tipo assim, é naquele dia. Se o Caio é um desses, né? Trabalha na diária. Se ninguém for na barbearia, não tem dinheiro, né? Por exemplo, quem tem loja, empreendedor, né? Eu sou meio híbrido, né? Eu sou mutante, né? Eu sou híbrido. Porque eu sou CLT, então eu recebo mensal, só que eu também trabalho na diária, né? Então tem às vezes que eu não faço nada, faz tempo que isso não acontece. Mas tem dias que não tem nada pra fazer, eu falo, Deus quer me deixar em casa descansando hoje, né? Porque ninguém me chamou para trabalhar. E às vezes eu tenho que trabalhar todo dia. Então, o maná no deserto era diário. Mas tinha um dia que não tinha um maná. Qual que era o dia? Sábado. Olha que interessante. Êxodo mostra que a provisão para o povo de Deus era diária, com maná. E cada indivíduo coletava a porção com base na sua capacidade, da sua família. Então não era assim, ó, o cara sozinho pegava 50 maná. O que era o maná? O maná era uma comida especial, celestial, uma comida que não tem hoje. Ah, eu vou comer um maná. Não. Era uma comida específica. Ela tinha todos os nutrientes ali que eles precisavam para viver no deserto, tá? E chama aí para IBD, né? Chegou a tropa. Chegou o caminhão do lixo aqui arrebentando tudo. Então, o que acontece? O maná, quando você pegava mais do que você precisava, o que acontecia? A Bíblia fala que estragava. Então, por exemplo, quantos maná eu tinha que pegar lá para mim e para minha família? Vocês nem sabem quanto tem minha família, né, gente? Meu Deus, vocês não sabem quantos membros tem. Nem eu sei também. São seis, tá? São seis. Então eu tinha que pegar seis maná. Quantos maná na tua casa ali? Ali que tá brigando com o lixo. Com o caminhão do lixo no meio da aula, gente. Ao vivo. Data. Então, irmã Maristela, quantos maná na tua casa? Dois. Irmã Sônia? Sete. Ó, ganhou de mim. Ó. Três. Quantos maná na tua casa? Dois. Dois. Quantos maná na tua casa? Dois. Cinco. E era três, agora virou cinco, né? E não é bem assim. Antes tinha dinheiro para três, agora tem para cinco, né? Esse- Porque o maná, meus irmãos, olha que tremendo, olha o princípio que Deus ensina. E quando chegava sexta-feira, o que acontecia? Tinha maná dobrado. E não é que tinha que pegar mais, Deus mandava mais.
porque sabia que o povo. E olha que interessante, o maná de sexta não estragava. Agora, se o cara chegasse no domingo e inventasse de pegar dois, o que acontecia? Estragava. Porque o dia para não colher era o sábado, não era o domingo. Então, olha só que interessante, meus irmãos. Deus garantia que ninguém sobrasse ou faltasse alimento. Olha o princípio do nem pobreza nem riqueza aqui. Ninguém ficava sem e ninguém saía vendendo maná. Ô, e aí, quer estocar maná na tua casa? Vamos guardar o maná? Às vezes a gente tem isso, irmãos. Às vezes vou dar o exemplo do celular, né? Viu o celular aqui. Você tem um celular, ele faz ligação, ele conecta. Eu tenho aqui meu celular, gosto do meu celular. Ele resolve tudo que eu preciso, tá aqui, né? Em relação ao celular, dá até para guardar nota fiscal, né, atrás dele aqui. Então, digamos que eu ganho um celular de alguém. Então eu tenho duas escolhas. Eu posso pegar esse celular. Falar assim, pô, eu tenho dois celulares. Então o que eu vou fazer? Vou vender o outro. Primeira coisa vem na nossa mente, né? Vou vender. Vou pegar o melhor para mim, vendo o outro. A gente nunca para e pensa assim: e se esse aqui não for para mim? Porque eu já tenho um. Alguém aí tá precisando? Eu não preciso de celular. Só que às vezes você não precisa até ganhar um novo. Por exemplo, eu não preciso, o celular faz tudo. Ele manda mensagem para vocês no grupo, eu faço tudo que eu preciso, faço ligação, resolve meus problemas aqui. Mas se eu ganhar um celular melhor hoje, aí eu vou saber que eu preciso do melhor. E esse aqui já não é bom. Vamos mudar, vamos pensar em carro. Você tem um carro, ele te leva, te traz, você não toma chuva, você não anda a pé. O carro é perfeito para você, né? Até você entrar num carro melhor. Aí esse carro já é ruim, porque você quer o melhor. Você nunca está satisfeito. Só que às vezes o que você ganha a mais não é para você, porque você já tinha. Para que eu vou querer mais um? Então, ganhei um celular a mais, dá um outro celular aqui. Então, ganhei um celular a mais. Eu já estava satisfeito com isso aqui. Gente, alguém aí tá precisando de um celular? Porque eu já estou satisfeito, eu já tenho o meu maná diário. Ah, mas é bom ter um celularzinho em reserva, né? Vai que quebra esse aqui. Ou seja, você não está confiando que Deus pode. Deus ele pode abrir um mar vermelho, mas ele não pode te dar um celular se o teu quebrar, infelizmente. Sim ou não? Não, óbvio que não. Deus. Então, às vezes a gente pega e faz o quê? E a gente quer guardar tudo para nós, porque a gente não confia que Deus pode prover. E quando que a gente vai dar algo para alguém? Nunca, porque a gente está sempre guardando para nós. É. Então você fala assim, não, gente, como eu já tinha um celular, alguém aí tá precisando de um celular? Pô, cara, eu tava orando hoje falando assim, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um celular. E você apareceu aí. Então, tá, Felipe, receba o teu celular, já que era teu. Então, olha o que Êxodo já está mostrando, o maná diário, o maná diário, tá? Então, Êxodo 19, 16, 1900, 19.021, escrevi errado aqui, mas é do 19 ao 21, demonstra que o acúmulo era impossível porque o maná estragava. Então era diário. Então, na sexta-feira, ele recebia uma porção dobrada. Então, olha só o que o Bloomberg diz. Javé provê as necessidades físicas diariamente, e alguns de seu povo tentam armazenar para o dia seguinte. Então Deus mandava diário, o que o povo espertinho fazia? Não, vou guardar. Porque ele não cria que Deus ia dar no outro dia. Mesmo Deus fazendo chover pão, parecer carne, água da rocha, o povo que tinha acabado de passar o Mar Vermelho, imagina você passar um paredão de água assim, ao vivo a cores, né? Mas esse povo não cria que Deus poderia dar comida no outro dia. Às vezes eu brinco, né? Às vezes eu vou conversar com alguns casais, né, que eles não querem ter filho porque tem medo de não ter dinheiro. E aí eu sempre falo essa frase, cara, você crê que Deus abriu o Mar Vermelho, mas crê que Deus não pode prover um pacote de fralda. Olha que loucura, né? Então, Javé provia as coisas para o povo e o povo tentava armazenar.
Também Javé provê o crescimento espiritual do seu povo pela separação de um dia especial. E alguns perdem esse benefício porque ignoram o dia. Então, Javé, naquela época, tinha um dia especial, que era sábado. Sábado você não poderia trabalhar. Era um dia de contemplação ao Senhor. Era um dia de você parar e fazer assim: olha, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu vou parar e Deus ia contemplar, tá? Então, e o povo que fazia no sábado ia trabalhar. Porque não acreditar, falar assim: opa, já que tá todo mundo parado, hoje é um dia bom para lucrar. Porque tá todo mundo parado, então a colheita, as ferramentas estão tudo livre, os melhores lugares para plantar estão tranquilo, ninguém tá colhendo nas melhores árvores, o cara se aproveitava que não tinha ninguém trabalhando para lucrar. O que acontecia com esse cara? Era amaldiçoado por não confiar em Deus. Será que a gente às vezes não faz isso? Vamos... Calma. Direto assim? Era só uma pergunta retórica. Mas a irmã Sônia já faz. Fazemos. Quantas vezes, irmão, eu já não fiz isso? Ah, domingão, não, vou trabalhar aqui também. Aí já não vou na igreja. Aí você trabalha sábado, e domingo, e sábado, e domingo a domingo, e você não para um dia. Por quê? Porque você acha que a provisão vem da tua mão, do teu braço. Não é Deus que te dá. Tá? Nisso, talvez a gente tenha que aprender com os adventistas. Para e acabou. Ah, mas não vou, não faço prova, não faço nada. Então, talvez nisso, né, a gente tem que aprender a, pelo menos no domingo, né, que é o nosso dia da tradição cristã, né, um dia comum que a maioria dos cristãos evangélicos vão no culto, param, né, tirar um dia para você, cara, né, vou parar e e eu tô dizendo aqui uma coisa que eu fiz recentemente, tá? Tava trabalhando sábado a sábado, domingo não, mas é uma coisa que o senhor falou muito no meu coração, cara. Segunda a sexta, que a gente pega e, e ficamos ricos, ficamos milionários, não ficamos, mas às vezes é um dia que você precisa parar, abençoar outros irmãos, ouvir a voz de Deus. Então, por exemplo, o Caio, o dia do movimento dele é sabadão. Sabadão é o dia que o barbeiro mais trabalha. Mas às vezes parar numa segunda-feira, um dia e falar, cara, hoje eu vou parar, hoje eu vou visitar um irmão, hoje eu vou deixar de ganhar. Mas você não está deixando de ganhar, você está ganhando outra coisa. Você tá confiando no Senhor. Então são realidades. Às vezes o cara trabalha às vezes 6 por 1. Então às vezes domingo ele não consegue folgar, porque domingo caiu dele trabalhar no domingo. Mas às vezes ele chega numa segunda, cara. Eu vou procurar uma igreja. Deve ter uma igreja que faz um culto de segunda. Se não tiver, eu vou na casa do meu irmão fazer um culto, pegar um violão. Eu vou parar, né? Então, o que acontece? A questão do maná nos ensina o quê? A confiar no Senhor, confiar diariamente. Não teve um cara aí bem especial, bem maravilhoso, bem perfeito, santo, sem pecado, que ensinou uma oração. E como que ele falava nessa oração do Pai Nosso? O pão nosso do ano inteiro nos dai. O pão da semana inteira, o pão semestral. Deus, eu quero o pão mensal, porque eu não vou, eu preciso ter, né, a garantia que você vai. Mas o pão nosso olha só, cara. Mas não é só no Antigo Testamento, não é que o Deus encarnado falou também do pão diário. Pegar então é pecado ter poupança? Não. Pecado é você idolatrar a tua poupança. Será que Deus não quer que você mexer na tua poupança? E falar assim, será que o Senhor não quer que você pegue um pouquinho daquilo ali e divida com alguém que está passando uma necessidade hoje? Porque às vezes o cara está guardando, 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 lembra a parábola do celeiro? O cara está enchendo o celeiro, enchendo o celeiro, enchendo o celeiro, e um cara ali tá ali, não tem um fiapo de trigo no celeiro.
Talvez não precise esvaziar a tua poupança da inteira pro cara, mas vamos pegar um pedacinho dessa poupança e vou dividir com esse cara, né? Tô dando exemplos aqui, né? Então, às vezes, e não é coisas. Não pense em milhões de reais, em 1.000 e 10.000 e vou dar o carro, a casa. Pense em coisas pequenas. 50, 10, 5. Jesus fala um copo d'água. Então, meus irmãos, desde o maná no deserto, Deus já está nos ensinando, tá? E aí, do Sinai a Canaã. E daí, a partir do versículo do capítulo 20, o que acontece? O povo ele resolve sair de volta do Monte Sinai e em direção a Canaã, a peregrinação do deserto. Então, vai desde Êxodo 20 até Deuteronômio. Até o final de Deuteronômio é a peregrinação do deserto. E o que acontece? Ali a gente tem a lei mosaica. Recebe uma lei. E o que que essa lei serve? Serve para amenizar o problema do pecado. Então a lei ela não resolve. A lei ela não resolveu o problema do pecado. Quem resolve o problema do pecado é Jesus. Mas ela serve como uma base legal para os filhos de Israel viver até a vinda do Messias. Então para que que serve a lei? Para o pessoal não se matar até, até que Jesus venha e traga uma lei que não é em pedras, não é escrita, mas é a lei do coração, a lei do espírito. Mas até lá, a lei serviu como um norte, uma base legal, e também para. Paulo fala muito isso para mostrar o quanto a gente é pecadores, né? A lei mostra o quanto a gente é pecador. Então, olha que interessante: nenhuma ordem dada aos seguidores de Javé no Antigo Testamento necessariamente continua na era cristã sem mudanças. Então, toda a lei do Antigo Testamento, ela continua no Novo Testamento, só que com mudanças, com aprofundamento, com mudanças drásticas. Mas toda a lei do Antigo Testamento reflete princípios que, em algum nível, são obrigatórios para os dias de hoje. Então, os cristãos às vezes têm muita dúvida. Qual lei do Antigo Testamento eu devo seguir? Essa eu sigo, essa eu não sigo. Tem uns que faz isso, né? Ah, não. Essa aqui eu vou pegar. A do dízimo vale. Essa aqui vale. Essa aqui não vale. Essa aqui, então você vai. Não, toda a lei do Antigo Testamento, ela passou. Mas, princípios da lei, ó, para você decorar. PH, o que, que do Antigo Testamento ficou para os dias de hoje? Tudo aquilo que no Novo Testamento foi usado, tá? Tudo aquilo que o Novo Testamento pegou e falou, ó, isso aqui continua. Isso aqui vale, isso aqui não vale, isso aqui vale, isso aqui não vale. Uma dica, o Sermão do Monte, né? Mateus 5, 6, 7. Ali Jesus fala assim, ó, a lei falava olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Então, todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que foi validado. Só que toda lei, ela possui princípios e esses princípios valem para o dia de hoje. Por exemplo, existe a lei civil, a lei moral e a lei civil, lei moral. Esqueci, vamos ver, quem lembra? Lei civil e a lei cerimonial. Civil, moral, cerimonial. A lei civil e a lei cerimonial ficou. Sacrifícios, a lei que era para a nação de Israel, né? Aquilo que era para aquele povo naquela época. Agora, a lei moral, ou seja, aquilo que diz a respeito da moralidade, dos princípios, daquilo que Deus tinha, isso continua, tá? Então, vamos ver alguns aspectos da lei que falam sobre dinheiro e tirar princípios. Não uma lei, pegar a lei do Antigo Testamento e falar assim, ah, essa lei vale. Não, nós vamos ler essa lei, que era para o povo lá atrás, e vamos tirar um princípio dessa lei. O que que a gente pode aprender dessa lei? Entenderam como é que a gente vai trabalhar com as leis? Certo? Não vamos pegar a lei e aplicar nos dias de hoje. Ah, ó, a lei aqui nós temos que fazer igualzinho nos dias de hoje. Não. A gente vai ver a lei e vai tirar um princípio dessa lei. É mais ou menos assim que a gente faz quando vai ler o Antigo Testamento, tá? Então, dentro da lei de Moisés, o tema dinheiro, né? É muito falado, riquezas e tal. E um dos temas é a propriedade privada, né? O que é propriedade privada? É o direito de você ter a sua terra, a terra ali com o seu nome, tá?
Então você tem o Antigo Testamento falando que você tem o direito de ter a sua terra. Mas também você tem textos mostrando que isso não é absoluto, tá? Que você tem o direito de ter a sua terra, mas nem sempre essa sua terra vai ser sempre sua, tá? Olha que interessante. Então, posse e propriedade privada. Então, o que que a lei do Antigo Testamento fala sobre a propriedade privada, né? Então, Deus promete uma terra para Israel, uma propriedade privada. A terra de Canaã não é uma terra alegórica. Ah, é uma terra qualquer. Não, é uma terra geograficamente localizada. Então vai ser lá na região de Israel, entre esse rio, no norte tem Isa. É uma terra literal, um lugar. Deus prometeu isso para o povo. Demarcou, exato. Então, né, tem essa briga hoje, né? Ah, Israel, Palestina, tal, essa coisa. Mas quando Deus ele estipula a terra de Israel, é uma terra geográfica literal. É daqui até aqui, X, Y, entre os rios. Não é uma terra alegórica. Ah, mas é como está dizendo, mas pode ser qualquer lugar. Não, Israel não é qualquer lugar. Israel é o local onde Deus falou que é. E Deus fala que prometeu este lugar geográfico e falou que Jesus reinaria deste lugar geográfico. Então nós cremos, nós, da nossa igreja, eu digo como pré-milenistas históricos, a gente acredita que Deus, Jesus, um dia vai reinar de lá, literalmente daquele lugar geográfico. Porque Deus prometeu, se não aconteceu ainda, vai acontecer um dia, tá? Então, Deus promete uma terra, demonstra um princípio que todas as famílias e clãs, né, números 26 do 52 e 56, deveriam receber uma parte da propriedade proporcional a seu tamanho. Lembra quando ele vai falando sobre as tribos? A tribo tal, que é menorzinha, recebe uma terra menor. A tribo que é maior recebe uma terra maior. Sempre proporcional. Não é divisão, é o que a Noemi falou. Equidade, né? Não igualitária, mas equidade. Você tem uma tribo menor? Pega uma terra menorzinha. Tem uma tribo gigantesca? Pega uma terra maior. Tudo proporcional. Clã maior, terra maior. Clã menor, terra menor. Levítico 25, 23 lembra os israelitas que tudo o que possui pertence ao Senhor e é apenas emprestado ao povo para que ele possa ser um bom mordomo. Então, a lei vai mostrando a propriedade privada, que isso é uma bênção de Deus, que Deus prepara a terra para o povo e o povo tem direito a um pedaço de terra, tá? Os 10 mandamentos mostram que como é imoral o roubo, a cobiça, então já está lá nos 10 mandamentos, né? Não roube, não cobice as coisas do próximo. Êxodo 22, 1 ao 15, mostra leis relacionadas a preservar a propriedade privada. Então fala assim, olha, lembra daquelas leis, ó, se você está lá na sua propriedade, pula um cara à noite, você mata o cara, você não está culpado, você não sabia quem era, o cara pulou na tua terra, desce bala, matou, Deus perdoou, porque você não sabia quem era, o cara pulou na tua terra. Amém, Jesus. Então, só que olha o que que o Bloomberg fala. Bloomberg. Os que possuem a propriedade privada têm o direito de protegê-la. Ou seja, é tua. Deus te deu essa terra. Proteja essa terra, cuide bem dela. Mas deve continuar trabalhando por oportunidades para que todos os outros possuam a propriedade. Também, não a sua, mas também tenham uma propriedade. E tomem cuidado para que o uso do capital da sua propriedade não impeça esse bem do próximo ou explore. Talvez você escute e fale assim, cara, mas isso aí tá meio marxista, né? Não, é a Bíblia diz isso. O que que a Bíblia diz? Que você pode ter uma propriedade privada, só que a tua propriedade privada, ela não pode ser adquirida ao custo de exploração de outros. E que o que você tem que fazer com a tua propriedade, com aquilo que você tem? Tentar usar o que você tem para que outros também possam ter. Vou dar o exemplo do Roilson. O Roilson ele tem uma loja de bicicleta. Então ele é dono dessa loja. Só que ele tem um funcionário lá. O que que ele está fazendo? Ele tem uma propriedade, que é uma loja, e com a propriedade que ele está abençoando outra pessoa para que ela também possa ter a dela, recebendo um salário, né, justo, digno, sem exploração, e que essa pessoa possa conseguir a propriedade dela também.
Então não é pecado você ter. Mas o que que é, né? O Caio, mesma coisa, ele tem uma barbearia, ele é dono da barbearia. Só que ele tá provendo para que o, como é que é o nome do hominho lá? O Baker, o hominho que não gosta de conversar. Eu fico puxando a conversa com ele, né? Que é o meu barbeiro agora. O negócio é trabalhar, não tem papo não, é? Faz a barba bem pra caramba, mas faz a barba e tchau. Então, o Caio tá provendo para que alguém possa ter um bem também. E isso é maravilhoso, né? Às vezes eu pego um trabalho grande, eu consigo chamar um ajudante para tô provendo para que ele também consiga ter aquilo que eu estou tendo também. Então, é isso que Deus sempre quis com a riqueza. Não que você ganhar, sabe que o cara tá ganhando tanto dinheiro e nem olha para trás. Vixe, eu tô voando aqui, né? Mas, cara, vamos voar comigo? Cara, tô podendo abençoar outras pessoas. Não sei se você já teve essa oportunidade. Você é tão abençoado e você poder abençoar outra pessoa. Cara, isso é delicioso, é maravilhoso. Você poder falar assim, cara, tô sendo tão abençoado que eu vou dividir um pedaço do bolo aqui com você. Então eu posso abençoar você, cara, vem trabalhar comigo. Então você pode chamar outras pessoas para trabalhar com você, vai juntando outras empresas, e as pessoas também vão sendo abençoadas, né? Mais ou menos o que Abraão fez, né? Ele pegou, ó, tô sendo tão abençoado, Ló, você também vai ser. Jacó, né? Lembra quando ele estava sendo abençoado e Labão enganando ele, e ele enriquecendo Labão e ali. Então, é isso que Deus sempre quis com a propriedade privada. Ela é tua? É, mas ela é tua para que você possa abençoar. Essa casa é do Roilson. E hoje nós estamos sendo abençoados. O Roilson, eu não cheguei, não pedi pro Roilson. O Roilson chegou e falou, cara, faz EBD lá em casa. Porque ele quer usar aquilo que Deus deu para ele para abençoar outras pessoas. Então, esse é o princípio cristão, né? Glória a Deus. E aí, o que que existe umas salvaguardas que relativizam a posse da propriedade. Então, existem algumas coisas, mas umas coisas não. Seções na lei mosaica que falam que a propriedade privada, ela não é absoluta. Então, por exemplo, a lei contra juros. Existem algumas passagens na Bíblia, Êxodo 22, 25, Levítico 25, 35, Deuteronômio 23, 19, que falam contra os juros. Ou seja, o que que é os juros? Você tem uma propriedade privada, isso pode ser um terreno, um carro, uma bicicleta, um celular, e você resolve vender. E aí você resolve vender com juros. E a Bíblia fala que os juros ou a usura é pecado. Então, até 1500, né, ali a era da Reforma, as pessoas interpretavam essas palavras em hebraica de juros como um juros total, ou seja, é proibido você comprar qualquer tipo de juros. Da reforma para cá, começaram a interpretar não qualquer tipo de juros, mas os juros abusivos. Então, você está cobrando um juros acima do normal. Em vez de cobrar 1%, você está cobrando 10%. Então eu não vou dizer aqui qual que é o juro certo, se é o juros, nenhum tipo de juros, ou os juros. Os teólogos têm várias interpretações, mas o que que eu quero trazer com esse texto? É que os juros, imagine os juros como você se aproveitando de uma pessoa que quer ter algo, você sabe que ela quer ter algo, e você se aproveita dela para ganhar mais do que você precisava, né? Os donos de banco que estão vendo esse vídeo se arrependam, né, dos seus pecados. Então, olha só o que acontece. Deus ele é contra você usar a sua propriedade privada para lucrar em cima dos outros, a mais do que deveria. Aí você pensa assim, PH, mas é impossível comprar as coisas sem juros. Concordo. Mas é impossível vender? Porque às vezes você não quer comprar, você quer comprar sem juros, mas você quer vender com juros, né? Então, vou dar um exemplo. Exato. Então, a Bíblia fala o seguinte: você não se aproveitar da pessoa em relação aos juros. Vou dar um exemplo meu. Eu comprei já dois carros, os dois que eu tive,
sem juros, de irmãos, sem banco, sem nada. O irmão chegou para mim. O primeiro carro era um Corsa Classic 2013, carro maravilhoso, saudades. O irmão queria 20 mil. Detalhe, esse irmão não era da minha igreja, não era do meu convívio, eu nem conhecia ele. Ele era irmão de um amigo meu. Um amigo meu chegou e falou assim: ó, um amigo meu tá vendendo um carro, ele quer 20 mil. Ele sabia que eu tava precisando de um carro. Mandei mensagem pro cara, falei, cara, você parcela? Parcelo? Assim, duas vezes de 10. Meu amigo, você conhece minha situação, né? Aí ele falou, não, dá uma proposta. Eu falei, não, posso pagar R$ 500 por mês. Como assim? Eu falei, não, pega 20 mil e divide por 500, por parcelas de R$ 500. É o que eu posso pagar. Quantas parcelas vai dar, eu não sei, mas é o que eu posso pagar. E aí ele olhou pra mim, quantos que dava, Wilson? Quantas parcelas dá? 20 mil divididos por quinhentão por mês? Cadê os matemáticos? 40 parcelas de R$ 500. E ele falou assim, vamos orar. Eu falei, opa. O não eu já tinha, né? Eu queria humilhação. Mas fui pedir. Oramos. É um irmão da igreja menonita. Oramos. E ele falou, irmão, já que você é um cristão, eu também sou. Eu confio em você e eu vou vender. Eu só peço uma coisa: faça um seguro, porque se roubarem o carro, eu não fico com a dívida nem você. Você me dá o dinheiro, acabou. Faça um seguro. E eu vou fazer uma tabela aqui, o cara mexia com isso, que não vai ter juros nenhum, mas vai ter a correção da inflação. Então, se a inflação aumenta, a parcela aumenta, porque daí ele não perde nem eu. Então ficava uma coisa justa para os dois. Então, tipo, às vezes eu pagava 500, às vezes eu pagava 510, porque a inflação subia, às vezes eu pagava 490. Então, conforme a inflação, na verdade, nunca baixava, só subia, né? Mas quanto subia a inflação, subia a parcela, só que para ele não perder e nem eu. Ou seja, foi uma coisa justa. Então, eu sei que em 2 dias o carro apareceu lá em casa sem eu pagar nenhuma parcela, sem eu dar entrada, sem nada, só na confiança, no poder do amor. É, por exemplo, se eu compro sem o juro da inflação, quem perde é ele. É, exato. Quantas vezes a gente vê uma coisa, por exemplo, que está vendendo, um irmão está vendendo, e o irmão está vendendo barato. Você sabe que é barato. Então o cara está vendendo um notebook, o preço do notebook é 1.000, e o cara está vendendo por 500. Você pensa assim, pô, o cara está precisando de dinheiro. O que o filho do cão chega e faz? Aceita com 400, porque você sabe que o cara está sem dinheiro. O que você quer fazer? Você quer sugar mais ainda o miserável que já está sem dinheiro. Você quer se aproveitar que ele está sem dinheiro para você lucrar R$ 100. Ou seja, você está fazendo ao contrário. Exato. Uhum. Exato. Você sabe, às vezes, o preço normal da coisa. Às vezes o negócio está mais barato. Às vezes não. Às vezes o carro vale 20 mil, o cara tá pedindo 25. Você sabe que o carro vale 20. Você sabe que o cara jogou 25 já para ter uma margem. Aí você negocia, não é problema. Eu tô falando em abuso. Tô falando em você saber que o negócio é barato e você forçar para você ganhar 50 a mais ali, que não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. E às vezes era para você fazer o contrário. Às vezes é pra você chegar pro irmão, irmão, eu sei que esse notebook vale 1.000. E eu sei que você tá vendendo porque você tá precisando de dinheiro. Então toma os 1.000. E nem precisa me dar um notebook se você puder fazer isso. Não é muito mais bonito? Não é muito mais cristão? Quantas vezes? Não. Você só dá o dinheiro. Se você pode fazer isso. Mas o que eu quero falar é o seguinte: os juros. Então, eu dei exemplo desse irmão. O segundo carro que eu comprei também foi assim. O cara queria 11 mil numa Scenic.
Eu já tinha vendido o Corsa, já tava sem carro de novo. Já tô sem carro de novo, né? Terceira vez. Aí eu falei pro cara assim, ô, falei, cara, o cara postou no Instagram, 11.500. Falei, mano, 1.500 agora e mais 10 de Milão. Pode vir pegar. Os dois crentes, sem banco, sem. Ele cria, ele crê que eu sou um cristão sério, eu creio que ele é um cristão sério, eu creio que ele não tá me passando uma bomba com o motor estourado, e ele crê que eu vou pagar. Deu certo. Paguei, tudo resolvido. O mundo de Gênesis 1 e 2, né? Então, será que a gente não pode começar a fazer negócio assim? Será que a gente não pode dar um voto de confiança no irmão? Ah, mas é que tem muito irmão picareta hoje, não dá pra confiar. E realmente, se você nunca dá oportunidade pra ninguém, você não vai confiar em ninguém. Se o banco tem que interferir nas tuas relações, né? Então, PH, tenho medo de fazer isso. Então não faz. Começa com pouco, né? Começa com 100, 200. Mas se o irmão não confiasse em mim que eu ia pagar as parcelas, eu nunca teria tido aquele carro. Alguém teve que ter a confiança, né? Os dois. Então, às vezes o Senhor está chamando a gente para viver uma coisa que não é dessa terra, mas é uma coisa do reino. E as pessoas olhando para nós e falam assim: Meu Deus, os caras lá emprestam sem juros, vende os negócios no boca a boca, confia e paga ainda, que é o mais louco. Não é vender, mas o mais louco é o cara me pagar. Eu acho que é dois testemunhos, né? Eu falo do cara que ele me vendeu e ele deve testemunhar: Nossa, um dia eu vendi um carro e o cara me pagou. Ele testemunha de lá, eu testemunho daqui. Não, eu não contei o final do testemunho. Faltava 10 mil para pagar o carro, eu recebi um dinheiro. Falei para ele, cara, manda o Pix aí e tal, que eu vou quitar esses 10. Recebi uma grana aqui. E ainda ele falou, não, me dá só 6 aí, cara. No final saiu por mais. Falou, fica. Meu irmão abençoado, né? E sabe o que que é legal, irmãos? Que eu fui na casa desse irmão e ele realmente tinha muito dinheiro. Só que a casa dele era muito simples. Era muito simples mesmo. Eu sabia que aquele cara tinha muita grana, só que a casa dele era uma casa simples, comum, sem ostentação, sem uma casa simples. Sentei no escritório do cara, na parede dele, foto do monte de família. Falei, ô meu irmão, quem que são essa gentarada aí, né? Ele falou, cara, isso aqui são todos os missionários que a gente sustenta. Esse aqui tá na África, esse aqui tá não sei o quê, esse aqui tá no interior, esse aqui tá no sertão. O que que eu vou falar, meu? Nem pobreza, muito, tinha muito, só que dava muito. Eu não sou amigo desse cara. Eu não tenho nem WhatsApp, o número dele, nada, nada aqui. O cara me abençoou de tabela, porque um cara, a gente tinha um amigo em comum, fez a intermediação, mas olha o desprendimento de dinheiro que esse cara tinha. Alguém quer ser assim? Amém! Amém! É isso que Deus quer com dinheiro, com riqueza, tá? Então, sobre os juros, né? É isso que eu queria falar para vocês, né? É possível vender algo para algum irmão sem juros? É possível. Você precisa dar um passo de fé, né? Fé que o irmão vai te pagar. E fé de vender algo. Ah, esse irmão não me pagou. O problema é dele. Você teve o coração. O pecado é dele. O pecado do calotismo é dele. E ele que vai se resolver com Deus. Mas pode ser que você faça um testemunho desse, né? Vou cortar, fazer barba afiada agora lá no... Tô brincando. Precisamos, né, às vezes, de um banco para intermediar as nossas relações. Não, irmão, eu vendo pra você, mas tem que ser no banco. Daí o carro de 20 já vai para 55. Aí o cara não consegue pagar, aí o cara suja o nome, entra num negócio que ele tá 10 anos tentando se livrar. Então, imagine a gente viver de uma forma que o mundo olhe para nós e fala: Não, essa turma aí são loucos. Eu conheço uma igreja, aqui o negócio é louco. Tá no meio do culto, o cara dá um carro pro cara, o cara dá uma bicicleta, o cara tira o tênis, dá pro outro, o cara dá o carro, o cara dá a casa, o cara daqui a pouco. O cara vai morar de aluguel porque deu a casa pro cara. Fala, não, eu vou ficar no aluguel, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ganhar uma casa.
E realmente o outro vai lá e dá uma casa. É um negócio que parece aquele texto de Atos 2:42, que as pessoas vendiam e dividiam, bem bíblico, assim. Dá para fazer. Alguém tem que dar primeiro. Alguém tem que. E é aquele que tem. E tem muito? É aquele que tem o pouco que tem. Começa aqui, ó. É a Bíblia, é o celular, é o mouse, é não sei o quê. Você não dá um negocinho pequeno, você vai dar um carro, uma casa? Você acha que o cara que dá uma casa, do nada ele resolveu dar uma casa? O cara começa com o coração desprendido. É um passo de fé. Então, é, outra coisa que fala da propriedade privada, né? Nossa, mas eu escrevi tudo errado, agora que eu vi. Ignorem o slide aí. Sabático com acento no sa e no ba. Sabático. Então, por exemplo, a questão. Então, os juros falava da propriedade privada, então, né? A lei dos juros, da usura. Então, a questão do sábado também era uma coisa que mostrava que tudo deveria ter limite. Então, uma vez por semana, o povo tinha que parar e falar assim: não, esse dia eu dependo do Senhor. E também não tinha só o sábado, mas tinha um ano sabático. O que era o ano sabático? A cada 6 anos, o sétimo ano era parava tudo. Então imagine, guardar o sábado é de boa, né? Um dia depender do Senhor, mesmo que não aconteça nada aqui, não pareça comida, é um dia mesmo, tá de boa. Já faço jejum. Agora, imagine um ano sabático. É o ano inteiro sem fazer nada, crendo que o Senhor ia prover. Só que tem um negócio pior, mais difícil ainda, que era o ano do jubileu. Já ouviram falar do ano do jubileu? Depois de 49 anos, ou seja, uma sequência de 7 vezes 7 anos, 47 vezes 7, 49, né? No 49º ano, no 50º ano, no ano 50, era o ano do jubileu. Nesse ano, aí o bagulho ficava louco. Porque era perdoar dívida no Serasa, era, quanto que você me deve? Ah, eu te devo 10 mil, chegou o ano do jubileu, você não deve mais nada. Tô precisando do ano do jubileu, né? Pelo amor de Deus. Senhor, jubilai a minha vida, né? Então, aqueles que existiam pessoas que elas se vendiam como escravas porque elas não tinham dinheiro para pagar as contas. Então, eu não tinha dinheiro para pagar a conta, então o que que eu faço? Eu me vendo. Chegava no ano do jubileu, o que que tinha que fazer? Chegava no ano do jubileu, era perdoado a dívida. Escravo não era mais escravo. O cara que tinha uma propriedade, o cara vendeu em 200 mil parcela. Chegava no jubileu, não precisa pagar mais parcela nenhuma. Dívida perdoada. Então, só que o que acontece? Existe um debate teológico se alguma vez na história aconteceu o ano do jubileu. Existe esse debate. Pode ser que nunca aconteceu, porque o povo estava escravo, porque o povo não conseguiu cumprir. Só que a questão não é se aconteceu ou não aconteceu, a questão é o princípio. Lembra que eu falei? Vamos focar no princípio. O que que Deus queria no ano do jubileu? Era mostrar que o que o povo tinha não era só dele, mas era algo que era de Deus e que devia ser. PH, isso é papo de socialista, comunista, marxista, isso é coisa de. Ah, não é, gente. Não é. Isso é bíblico. Por isso que eu falo: capitalismo fala da propriedade privada. Deus também fala da propriedade privada que você tem que ter. Ah, o socialismo fala que você tem que pegar e dividir com todo mundo. Deus também fala. Só que o padrão de Deus é muito acima de capitalismo, marxismo, socialismo. Está aqui. O evangelho do reino está muito acima. Tá em ver um cara que tem dinheiro e fala assim, ó, eu quero deixar de ter dinheiro porque eu quero dar. E ver aquele cara que é pobre, pobre, mas aquele cara, pa- cara pobre de sim, especialista em ser pobre. E o cara vai lá e quer ficar mais pobre ainda porque ele quer dar o pouquinho que ele tem. Você tem que falar pro cara, fala, para de dar as coisas, porque você já não tem mais nada, pelo amor de Deus. Só que o cara vive o evangelho do reino. Então é isso que Deus está chamando. Só que quantas pregação, irmãos? Fala a verdade, você vê na internet falando isso aí. Vou falar a verdade, eu sim.
Você não vê. É, é, é tipo assim. E se existe, você não viu porque não dá like. Não chegou até você. E se existe, é o PH aqui no bairro Fosso Pena, na casa do Royus, que ninguém conhece, ninguém de nós aqui, falando o negócio. E não vai ficar famoso por quê? Porque o Evangelho, o Apocalipse fala que a palavra de Deus, ela é doce quando você come e amarga quando chega no estômago. É muito doce você saber que você é salvo. Só que quando chega a parte de que tudo que você tem não é só teu, mas é do teu irmão, aí, não, pensando bem. Então, é um modo de viver que assusta. Mas a Bíblia fala que nós somos o quê? Eu tenho uma pulseira aqui no meu braço. Forasteiros nessa terra. Nós somos peregrinos. A gente é estranho. Você é estranhão mesmo. As pessoas têm que olhar para você e falar: nossa, esse povo aí é meio estranho, né? Até que enfim, né, Caio? Eu posso ser estranho. Podemos ser estranhos. Então, o ano do jubileu tinha isso. De mostrar que é, a gente pode perdoar. Perdoar a dívida. Às vezes o irmão tá devendo pra você. Está ali, ó. Lembra da parábola que fala daquele que muito perdoou, é muito amado? Que fala do cara que ele devia pro seu patrão, o patrão perdoou. Aí ele foi lá, pegou o cara que ele devia e arrebentou. Às vezes a gente tem que chegar e. Vai fazer o jubileu aí? Calma, calma, calma. Ore, não vá na empolgação. Veja o que a Bíblia diz, converse com a esposa. Mas e se Deus quer isso de nós? E se Deus está nos chamando? Porque eu falei isso na primeira aula. Qual que é o herói hoje? É o cara que não tinha nada, batalhou e ficou milionário. Nossa, daí ele mostra, olha como eu era lá. Qual que é o herói da Bíblia? O cara que tinha tudo e nasceu numa manjedoura, cheio de cheiro de cocô de bicho. Então a gente precisa. Tem um livro muito bom chamado O Reino de Ponta Cabeça. O que é o reino? O Evangelho do Reino é exatamente isso. Quem que é o forte? O fraco. De quem que a Bíblia fala que herdará lembra das bem-aventuranças? Vamos ler as bem-aventuranças para a gente fechar? Um pouquinho de Novo Testamento, já que nós paramos em Êxodo. Nós estamos em Êxodo ainda, gente. Então tem bastante. Eu não tô com pressa. Olha só a bem-aventurança. O que que é bem-aventurança? Felizes. Mateus 5:3. Olha o que diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado os que choram. Olha que legal. Felizes é o pobre, pobre de espírito, só que Lucas vai dizer pobre, pobre mesmo. Mateus ele fala pobre de espírito, ou seja, é aquele cara que sabe que o espírito dele não tem nada de bom, é só aquilo que ele recebe. Sabe que dele não vai vir nada de bom. Mas Lucas ele fala do pobre, pobre mesmo. Bem-aventurado, feliz é o pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Geralmente, como que você herda a terra? Como que você conquista a terra? Na espada. Aqui tá falando, quem que herda a terra? O manso, o cara tranquilo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração. Então você veja que é tudo diferente. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos. Vocês estão vendo que é tudo ao contrário? O reino de Deus é tudo ao contrário, irmão. Então, quando você estiver indo muito assim no efeito manada,
No blá, 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 blá. Tá todo mundo indo pra lá, aquela manada, aquela. Você fala, opa, a Bíblia fala que a porta é estreita. Nem todo mundo vai. Tem gente que vai olhar isso aqui, vai ver esse vídeo e falar, não, não é pra mim. Isso aqui é heresia. Eu vou ficar com o Edir Macedo, eu vou ficar com. Eu vou ficar com a teologia da prosperidade, eu vou enriquecer, eu vou conquistar, eu vou falar, eu vou ser milionário. Tudo é meu, tudo é meu. Tá bom, meus irmãos? Então, ficamos ali em Êxodo, né? Semana que vem nós vamos falar sobre o dízimo, oferta, que é estipulado ali em Êxodo também, a lei do dízimo, a lei da oferta. E vamos entrar ali nos livros poéticos, livros históricos, vou dar uma corrida a mais. Mas guardem hoje essa questão do maná. Não comam o maná, não queiram o maná do mês, que às vezes o maná que você tem a mais pode alimentar outro cara que não tem nenhum maná. Então olhem pro lado. Uhum, aham, entendeu? Imagine, o mercado. E será que crente não fez isso? Ah, não, mas é segurança, PH. Eu preciso ter. É, tem isso também, né? O cara vai burlar a lei, né, do mercado. Daí eu chego com a minha família inteira, não, é eu, a Lolo, não sei o quê, não sei o quê. Já chega. Então, meus irmãos, eu sei que é algo desafiador. Eu sei que não é uma palavra que delícia, né, viver assim, mas vamos tentar viver assim de pouquinho, né? Pouquinho que a gente tem, né? Vamos semeando até que chegue o dia que a gente possa falar assim, nossa, pô, ali na comunidade manifesta, os caras são malucos. O cara, um deu carro pro outro, o outro deu a casa, o outro tá pagando a faculdade do outro, o outro tá pagando a faculdade de medicina do cara, o outro tá pagando o aluguel da pessoa, o outro pagou um ano de aluguel, o outro. Vamos começar um pouco. Vamos começar semeando um pouquinho para que a gente possa experimentar isso no muito. Amém? Vamos orar?